Ferreira, sou artista etc., educadora, gestora cultural, roteirista, iluminadora cênica, cenógrafa, diretora de arte. Enfim, eu vou entender todos os lugares que eu me permito estar acessando e atuando como uma grande proposta do meu trabalho artístico. Então, se eu estou na fila do pão, eu sou artista e eu me dedico a algo ali. E quando eu digo que eu me dedico a algo ali, é me dedicar com o rompimento epistêmico. E o que é isso? A gente vai desvendar isso. Vamos lá. Tá, essas são peças. Eu gosto de trabalhar com elementos do cotidiano, do dia a dia comum. Coisas que a gente encontra em todos os lugares, a todo momento, em qualquer contexto. Então a gente tem pedaço de concreto, a gente tem parafuso, tampinha, botão, fósforo, moeda, enfim, uma série de artefatos. Hoje aqui eu trouxe alguns, mas eu ramifico isso. Me interessa pensar as cenografias que a cidade propõe para gente, pensando um grande corpo e como esse corpo se relaciona. E pensando que cada corpo é uma imagem e cada imagem tem um discurso. Está falando algo, está se comunicando de alguma maneira com a gente, subjetivamente ou diretamente. Minha pesquisa ela vai em torno das relações corpo e poder. Sobretudo, pensar então as cenografias que a cidade nos propõe é pensar esses corpos, esses poderes e de como elas se relacionam entre nós. Pensando papéis de gênero, como a binariedade de gênero, o homem e a mulher, enquanto papéis funcionais para um modelo de gênero que funciona num determinado estilo de sociedade, que é o que a gente vive. O preto, o branco, o hétero, o homo, a lésbica, a trans e por aí em diante. Então, pensar todas essas relações de diversidade e como tudo isso se aplica numa sociedade. E a gente vai ver que corpos que são dissidentes têm menos vantagens nesse jogo da vida. Então tá, esses são alguns cascalhos, entulhos de paredes de casas daqui de Sorocaba. E este e este são da mesma casa. Esta casa, foi a casa de um ditador. O ditador que colonizou a cidade, que matou muitos indígenas, estuprou muitas mulheres indígenas, que é o Baltazar Fernandes. E daí eu vou trazer uma perspectiva para a gente pensar um pouco o que é público e o que é privado. Trazer um pouco dessa relação privada, que é dentro da casa, trazer esse azulejo de banheiro e tentar não reconstruir, mas tentar construir novas perspectivas, outras perspectivas, possíveis outras narrativas. Tudo que vem para este plano, ele vem para ficar. É impossível algo cair aqui, aparecer aqui e desaparecer. A colonialidade, ela chegou, ela fez o seu trabalho e ela atua ainda como um grande trabalho para permanecer no status quo. E como que a gente se organiza para não permitir ser colonizado, ser colônia? Então a gente vai entender que existem discussões sobre o pós-colonial, que é o que a gente vive. A gente não vive a colônia, a gente vive o pós-colonial. E o pós-colonial vai falar, a colônia veio. Hoje a gente tem outras vivências, outros paradigmas, outras narrativas. Sobretudo, a colônia ainda existe aqui nesse plano, existe nessa sociedade. E como que eu pego tudo isso e reorganizo isso? Como que eu trabalho com o que eu tenho? A gente vai criar novas narrativas, novos desenhos, novas geografias, quiçá coreografias, para tentar se instrumentalizar, para tentar se emancipar. Enfim, uma grande... Talvez eu use um termo que muita gente não conheça, mas armengue. Vocês conhecem armengue? Não. Armengue é um... Aqui vocês chamam de armengue Como que é o nome
de quando a gente dá aquele jeitinho brasileiro aqui. Gambiarra. Gambiarra é armengue. Eu chamo de armengue diplomático. Eu vou trabalhar com um conceito de que é subjetivo e que não está no plano pictórico, né? Pictórico é o que eu posso tocar, é o que eu posso ver. Eu vou trabalhar com o conceito de negociação. A negociação como um armengue diplomático. Se eu tivesse o poder da moeda, seria muito fácil eu efetivar uma ação que fosse muito boa, fosse um projeto muito bacana. Não tenho o poder da moeda. E como que a gente, corpos dissidentes, vamos pensar estratégias, novas narrativas, novos desenhos, coreografias, para atuar o que a gente acredita que é ético, o que a gente acredita que é certo. Então a gente vai num armengue diplomático com quem tem o poder. Então essa relação de poder, esses corpos, como que a gente joga este jogo? Como que a gente monta novas narrativas? Eu não sei se está sendo redundante o que eu estou dizendo, mas enfim, estamos caminhando para isso. Essa é uma outra parede que foi feito um cascalho de parede, né? Que foi feito com um picho de sangue. A gente pode tentar querer entender de onde vem esse sangue, de quem é esse sangue, e traçar novas narrativas para esse sangue. Criar novos caminhos para ele, possibilitando que não haja mais sangue, não haja mais mortes injustas pela cor da pele, pelo papel de gênero a ser seguido e por aí em diante. Sobretudo, pensar essas negociações é pensar como que eu chego nesse lugar que eu almejo. Então tá, eu tô com um trabalho atual que é um trabalho para Frestas, que é a Trienal de Arte Contemporânea, e é um trabalho subjetivo onde eu pego uma construção de 90 anos e eu ativo há 4 anos nesse espaço, não sozinha, mas com outras pessoas, com trabalho voluntário, para entender que aquele prédio é um organismo vivo, e eu vou entender então que a cidade, a materialidade, o prédio, acaba sendo um organismo vivo a partir do momento que a gente dá o dispositivo e entende que esses organismos eles podem ser um instrumento de emancipação para nossas corpas vulneráveis. Então, estou negociando entre instituições, SESC, /Frestas, /Poder Público, a solução de alguns problemas que esse prédio de 90 anos carrega. 90 anos você fica velho, você fica frágil, você mostra um pouco de feridas e machucados. É interessante que a gente entenda esse organismo, esse prédio, como um instrumento, e para isso o instrumento tem que estar bem, tem que estar vivo, tem que estar seguro. Então essa negociação ela vai negociar esse cuidado com o prédio, com o organismo, para que o organismo viva mais e não morra em breve. E dentro deste organismo, potencializar suas atividades. Então, quando eu começo a minha fala falando de rompimento epistêmico, o rompimento epistêmico é isso. É entender o que está dado de errado, em palavras bem mais tranquilas de se entender, é entender o que está dado de errado e tentar subverter isso. Ir para o lado B, inventar novas, remodelar aquilo. Tudo que veio para ficar. Então, como que a gente ativa de outras maneiras essas questões, esses paradigmas, isso tudo. Esse aqui é uma calçada daqui de Sorocaba e esses são alguns dispositivos que a gente criou. E é um grande jogo de poder, é um grande jogo de negociação. Entender essa negociação como uma grande guerra, uma grande guerrilha que a gente tem que batalhar todos os dias. Acho que minimamente é isso. Acho que falado de maneira solta, sem muita preocupação, com algumas palavras meio complexas, eu vou tentar encerrar sendo um pouco mais prática, talvez, pensando
este organismo que eu trago nesse exemplo que eu dei de obra de arte que eu estou produzindo para Frestas, que é o Centro Cultural Maloca. Quando eu digo que esse prédio de 90 anos ele pode e é de caráter de instrumentalizar pessoas e de emancipação dessas pessoas, é pensar que esse centro existe e entender quais corpas podem estar ativando esse espaço. Pensar que existe corpas PNE que não acessam certos lugares e a gente julga estes corpos de corpos deficientes. Sobretudo entender que quem é deficiente é sempre os espaços e não essas corpas. É louco a gente olhar para a cidade e ver que não se tem pessoas PNE andando pela cidade, porque o chão ele não foi pensado para essas pessoas. Então, pensar a política do chão é de extrema importância, não só para nós que não somos PNE, mas olhar as diversidades para tentar entender, olhar para as diferenças e tentar observar o que há de comum em todas essas diversidades. O que nos move, o que nos une dentro dessas diferenças todas? O que a gente tem de comum nas diferenças? E perceber que o chão, com essa rugosidade, com esse atrito todo, comunica comigo, mas ele não comunica com certos corpos. Aí, se a gente for para o shopping, a gente vai ver que o shopping tem o aplanamento do chão. O chão é liso. Só que a instituição do shopping não conversa com aquelas corpas PNE. Sobretudo pensar que Sorocaba foi, e de certa maneira ainda é, polo manicomial, e pensar que as pessoas que atuavam profissionalmente, em grandes aspas, dentro desses espaços, dessa instituição, hoje, elas não foram para qualquer outros lugares. Elas foram para outras instituições de caráter D. Então, pessoas PNE estão em instituições com profissionais, em grandes aspas, não generalizando, do momento do polo manicomial sorocabano. Então, a gente vai entender que essas pessoas elas ainda estão sobre a governância da ditadura do Estado. Você não vê essas pessoas na rua. Por que a gente não vê? Porque essas pessoas estão na instituição e da instituição elas vão para casa. E no trajeto, elas não andam a pé e nem pegam um ônibus circular. Elas pegam um ônibus especial. Então, o tempo todo, elas estão privadas. Nós estamos privadas dessas pessoas e essas pessoas estão privadas de nós. A entender que um espaço, um centro cultural de 90 anos, que atua há 4 anos de maneira voluntária, rompendo com esse processo epistêmico, é entender que o espaço até esses 4 anos ele esteve deficiente e hoje ele está não sendo mais deficiente. E como que a gente se organiza para isso? A gente se organiza se articulando, pensando novas narrativas, novas geografias, novas coreografias e por aí em diante. Estudando, acho que nunca deixar de estudar e se atualizar. Bem, acho que é isso. Eu sou a Ela Vieira, minha rede social está aqui embaixo e um beijo.